Olá, investidor e investidora, tá no ar a partir de agora mais uma edição do seu Mover Voices, podcast semanal que sempre apresenta para você, investidor, uma voz relevante do mercado financeiro. O assunto do Mover Voices de hoje é comunicação. Nós podemos tratar o tema com uma abordagem filosófica, tal qual Pitágoras, que disse: as palavras são o suspiro da alma. Podemos pensar no assunto a partir da célebre frase eternizada na voz de Abelardo Barbosa, o Chacrinha: quem não se comunica, se trumbica. Quem nunca ouviu que publicidade é a alma do negócio? Em 1996, o professor Luiz Groteira disse, abre aspas, a alma do negócio é o marketing. A alma do marketing é a marca. A alma da marca é a comunicação. Fecha aspas. Não importa qual é o seu negócio, em qual papel você investe, quais os seus planos para o futuro. Se você se comunica bem, a chance de alcançar os seus sonhos aumenta. Ponto final. Nós conversamos no episódio de hoje com um estrategista das palavras, arquiteto de frases, um narrador em primeira pessoa de diversas histórias inspiradoras. Nós temos o prazer e a honra de receber Mark Tawil, estrategista de comunicação, colunista semanal de Época Negócios e podcaster da Jovem Pan desde 2019. Mark, que prazer ter você aqui, seja bem-vindo. Caramba, Vini, que introdução. Achei que você uniu Pitágoras, Chacrinha e o professor? E o professor Groteira, Luiz Groteira. Todo mundo na mesma toada. Obrigado de coração, obrigado a todas e todos. Bendita Imagem que fez aqui o convite para eu vir ao TC. Eu estou imensamente feliz em conversar contigo, sabendo que estivemos juntos já em outras paragens, como o Grupo Globo, na rádio, você na CBN, eu na Rádio Globo, na Jovem Pan, ainda que em épocas diferentes, porque eu tenho idade para ser o teu avô. Ah, que nada, Mark. Quem vê isso acha que é verdade. Ô, Mark, é engraçado, né? Eu já te vi várias vezes também, a gente já se encontrou, mas eram horários diferentes, né? Na época que você trabalhou na Rádio Globo, você fazia o que é equivalente hoje ao Jornal da Manhã, assim, aquele jornal da primeira hora. Você gosta de acordar cedo? Detesto, né? Como bom ser humano. Mas a gente vai envelhecendo, vai conseguindo acordar um pouco mais cedo. Eu apresentava um jornal que se chamava Café, e esse café da manhã era com a Mariana Godoy. Então era uma equipe muito legal, muito querida. A Rádio Globo dando o seu último sopro. Infelizmente não conseguiu ir adiante. A Rádio Globo acabou fechando as portas depois de uma história, te diria que de décadas no rádio brasileiro. E eu peguei essa última ponta, o que me deixou muito feliz. O Grupo Globo é um grupo muito sério, você sabe disso, né? Trabalha sério, tem muita relevância. Então, para mim, foi uma volta, porque eu estava até então, desde 2010, trabalhando só com a minha agência, na época a agência, que eu já não tenho mais, a Tawil Comunicação, e eu fiquei 10 anos nessa toada. Em 2018, fazendo bastante barulho no LinkedIn, nas redes sociais, eu fui chamado pela Globo para co-apresentar o Café da Manhã junto com a Mariana Godoy na Rádio Globo. Ô, Mark, eu falei aqui... Era das 6 às 8, tá? E eu acordava às 4. É, porque eu ia falar, para estar na redação às claro. 6... Não, e falando. É. Não, acordava às 4, lia todos os jornais, uns 3 ou 4 jornais, lia os sites, porque você tem que chegar com a primeira informação do dia. E aí eu tinha que ajeitar um pouco a voz. Senão você precisa chegar feliz, né, cara? Imagina, o pessoal já tá com sono. Você ainda chega com mais sono que as pessoas, não dá. Ô, Mark, e eu ia falar um pouco sobre isso, né? Eu coloquei aqui que você é um estrategista da comunicação, porque você passeia muito bem por diversas nuances do que a comunicação pode oferecer, né? É um leque de opções, mas você vai desde a estratégia de peças publicitárias até a apresentação de telejornal. Como que você descobriu esse talento? Você já percebeu logo de cara que você era bom nisso, que você gostava de se comunicar, que você se comunicava bem? Ou essa descoberta foi feita em etapas ao longo da sua trajetória profissional? Em etapas. Não tem como você descobrir até que você é desafiado por alguma coisa. Então, por exemplo, você trabalhou como produtor na Rádio CBN? Foi. Ninguém imaginaria que você está apresentando aqui um podcast para o TC, que tem, quanto você me falou? 85 mil assinantes pagos, 700 mil assinantes, cerca de 700 mil assinantes ao todo. Essa é uma audiência da plataforma que grandes rádios não têm. E 2, 3 anos atrás você estava como produtor numa rádio grande, é verdade, mas como produtor. A gente nunca sabe o que vai aparecer, só que a gente precisa estar preparado. Então, em 2010, depois de muitos anos em redações, aí escrevendo e falando um pouco mais, trabalhei no JT, na Band News FM,
trabalhei na Rádio Jovem Pan e aí saí para montar minha agência em 2010. Montei minha agência, estava tudo indo ok. Em 2015 eu senti falta de fazer algo mais autoral. E aí eu decidi escrever um pouco mais no LinkedIn. Em 2016, os meus textos foram viralizando, naquela época artigo viralizava, e no final do ano teve uma lista que sai todo ano, na primeira vez no Brasil, que se chamava LinkedIn Top Voices, ou as vozes que mais engajavam. E naquele ano eu fui eleito número 1 da primeira lista. Eu nunca tinha sido número 1 de nada. Você já foi número 1 de alguma coisa? Eu também não. Então eu não tinha sido número 1 de nada. Mas você tem tempo. Quantos anos você tem? 28. Então, vou fazer 50. Eu tinha 43. E aí, então eu fui número 1, que foi muito legal, me deu visibilidade. E ali, Vini, começou pouco a pouco a... Eu te diria que saí de mim alguns talentos, ou eu começar a trazer alguns talentos que eu não tinha. Então eu virei mestre de cerimônia, eu comecei a ser palestrante, eu comecei a dar aula. Imagina, fui expulso de 3 colégios. Então, para mim, dar aula, ser professor, é quase que uma vergonha para a educação brasileira, né? Mas eu faço. Então eu tenho muito, fora a brincadeira, eu tenho muito respeito pelo professor. Então quando eu fui começar a dar aula de alguma coisa, eu tinha muito isso em mente. Falei, puta, mas eu não fiz magistério, magistério, eu não tenho formação em professor. Quando na verdade hoje é sabido que você pode dar aula, entre aspas, né? Mesmo se você souber 1% a mais do que o outro. Você já pode ensinar a passar o teu conhecimento. Então eu fui amadurecendo, fiz sucesso, entre aspas, velho, que me ajudou bastante, né? Mais maduro. Então, fui menos cancelado que o normal. E aí, pouco a pouco, então, de 2016 para cá, eu fui revendo talentos. Eu fui, talvez, explorando talentos que talvez até tivesse, mas estavam adormecidos. E outros eu fui lapidando. Então, eu me tornei uma pessoa que fala melhor, eu me tornei linha de frente como embaixador de causas importantes, eu me tornei o que eles gostam de chamar de influenciador, tenho um pouco de preguiça, mas essas coisas todas vieram com o tempo. Agora, você não sabe até ser testado e desafiado. Eu acho que o lado bom dessa história, se eu puder te dizer, é que para além dos trabalhos, dos cargos e das coisas que vieram, eu acho que o mais importante é você ter uma formação versátil. Então você citou aqui, pô, você faz várias coisas, porque eu acho que eu tenho uma visão de mais aprendiz do que outra coisa, né? Que isso é bom para mim, então estou disposto a aprender desde o pessoal do café até o pessoal da segurança, passando pelo empurrador do carro do carro alegórico, então eu quero aprender um pouco com todos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu furo minha bolha todos os dias. Então, não estou preocupado em só estar entre os meus. Eu tenho condições de entender quais são os meus privilégios, mas eu quero abrir isso. Então, eu converso com grupos de negritude, converso com grupos LGBTQIA+, converso com pessoas com deficiência. Talvez não sendo uma dessas pessoas, mas agindo como aliado. Então isso também me abre a cabeça para novas oportunidades, para fazer matches entre pessoas, e eu acho que isso me engrandece muito como pessoa. Então eu vejo que tudo que eu vou conquistando ao longo dos últimos anos são conquistas muito mais pessoais do ponto de vista de CPF do que CNPJ. O CNPJ ele vai se moldando como uma consequência dessas histórias todas. E eu queria falar justamente sobre essa questão do CNPJ que você citou aqui, Mark, porque tem muita gente que está acompanhando o nosso podcast e que tem o intuito, que está abrindo agora a sua empresa, está abrindo o seu negócio, você teve essa experiência também com a sua agência. E eu queria que você falasse para essas pessoas a importância de se comunicar, de criar uma comunicação, de criar uma estratégia para que o negócio dê certo, porque independentemente de qual seja a área, de qual seja o segmento, a boa comunicação ela faz diferença independentemente disso. Concordo. E também que você falasse um pouco sobre a importância de você olhar para o outro e conseguir entender aquilo que o outro quer, porque afinal de contas, se você tem um negócio, está prestando um serviço. Se você entende a dor daquela pessoa, você consegue suprir essa dor, a chance de você ter sucesso no seu negócio, ela aumenta também, não aumenta? Sem dúvida. Eu te resumiria, Vini, em uma só palavra. Ou melhor, uma só frase. Trate o outro como o outro quer ser tratado. A gente tem a mania de querer tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, de medir os outros pela nossa régua. E esse é um erro muito comum. É um erro crasso, eu te diria. Então, se antigamente as pessoas falavam compre batom, faz o que eu estou mandando, escuta o que eu estou falando, né? Fala que eu escuta o que eu estou falando, eu acho que o mundo mudou.
O mundo das pessoas da nova economia é um mundo muito mais de troca e de escuta ativa. Então, quando você escuta o outro, quando você presta atenção nas demandas do outro, você vai ter menos trabalho na hora de formular talvez uma solução para aquela dor que você citou. Aliás, é importante a gente falar de dor. Acho uma palavra meio agressiva, né? Ai, eu tô aqui, qual que é a dor do teu cliente? Não precisa ser dor. Às vezes é uma necessidade só, né? Que as pessoas falam dor, ficou convencionado que todo mundo tem uma dor. Eu não trato muito de dor, né? Quem trata de dor é médico. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, qual que é, talvez, o desafio daquela pessoa? Qual que é o desejo? Às vezes não é nem uma necessidade que a pessoa tem. Às vezes é um desejo mesmo, um desejo de melhora, de evolução. Não é necessariamente uma necessidade que, putz, sem aquilo ela não vai viver, é uma dor. Às vezes não é uma dor, mas você quer melhorar. Então, como você faz para ler o que o outro quer? Como você faz para entender, vamos chamar de dor aqui, ou de desejo, ou de manifestação que aquela pessoa quer? O que o Vini quer? Como é que eu descubro o que ele quer? Eu acho que escutando é a primeira coisa, né? A escuta é um superpoder que a gente não presta atenção. A gente tem mais mania de falar e cagar regra, pode falar a palavra? Pode. Falar e cagar regra do que necessariamente querer ouvir o outro. E o poder não está em falar, o poder está em escutar. E escutar não é ouvir, assim como ver não é enxergar. Então, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, a gente se faz algumas perguntas, que são perguntas que não são eu que criei, mas são perguntas que já vêm de um posicionamento básico. Então, a primeira delas é, quem que é meu público? Então, para eu vender alguma coisa, para eu me comunicar com alguém, preciso saber com quem eu estou me comunicando. Não adianta eu chegar numa base hoje bolsonarista e falar sobre o Lula. E vice-versa. Não adianta eu chegar para um público de médicos e querer vender um produto para advogados. Então, eu preciso saber quem que é o meu público para começar. Quem são as pessoas para as quais eu gostaria, talvez, de oferecer essa solução. Tenho certeza que aqui no TC vocês têm isso muito bem convencionado. Com quem vocês estão falando. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que esse é o ponto inicial quando você quer comunicar alguma coisa para alguém. Quem está do outro lado, né? E aí, para você começar a ler essa pessoa, você tem que se perguntar o seguinte, o que essa pessoa quer? Né, assim, você começar a entender dela, assim, que tipo de dor ela tem, aí sim. Porque não adianta você querer vender uma solução que não vai ter fit no que a pessoa quer. Não tem tamanho único mais, como já teve. As pessoas querem soluções personalizadas. Então, primeira questão, quem que são essas pessoas? Segundo, o que elas têm em termos de demanda? Aí é escutar, perguntar, pesquisar, entender se já tem gente fazendo igual ou melhor ou parecido. E aí você se colocar no lugar de quem resolve. Eu resolvo isso? Eu consigo resolver? Então, por exemplo, vou pegar o exemplo do Vini. O Vini tem uma demanda em relação à lente de contato. Então, o Vini está no meu público, eu vou vender, ele tem o dinheiro que precisa para me pagar, ele está nesse range de produtos que eu gostaria de vender, está nessa faixa, ele mora em São Paulo, eu vou mandar pela internet. Um estudo mesmo, um planejamento. Não adianta sair na louca hoje em dia, como foi lá atrás. Porque hoje está tudo na base dos dados. Então, quanto mais você tiver isso pulverizado, melhor. Então, meu público é um público de São Paulo, é do Rio, é do Nordeste, é do Norte. Eu vou vender para essas pessoas online, offline. Eu vou oferecer meu serviço híbrido, ou ele é presencial. Tudo isso tem que ser pensado. Então, pegando a perspectiva de quem é meu público, o que ele quer, se eu consigo resolver. E aí depois, quando você fizer esse filtro todo, o terceiro ou quarto ponto, eu chamaria de qual é o meu diferencial? Então, se tem pessoas que têm uma demanda, eu já sei quem são essas pessoas. Eu já sei que eu consigo resolver. Só que eu resolver, tem 10 pessoas que resolvem igual a mim. Qual é o meu diferencial? Então, muito mais uma questão de me escutar, saber o que eu tenho para oferecer, saber como eu gostaria de fazer isso, escutar o outro, e aí você criar uma solução mais personalizada. E aí é uma questão de comunicação. Comunicação comigo mesmo, comunicação com você, comunicação com o mercado, fazer um estudo, é planejamento e disciplina, não tem segredo. Só que é trabalho. E lógico, como todo trabalho, pode dar muito certo ou pode não dar certo. Só que aí você precisa ter a versatilidade para, se não der certo, o que eu vou fazer para eu transformar isso? Não morrer abraçado com o projeto, que é uma coisa muito comum. Eu tenho certeza. Vocês têm quantos colaboradores aqui? 200? A gente está na casa... Não, a gente está na casa de quase 500. Quase na faixa 500. de 500. TC começou com quantas pessoas? Nossa, o TC começou com umas 8 pessoas. 8 pessoas, Quando cara. eu entrei na empresa, tinha 80. Então, que já é grande hoje em dia. Tinha 80 Quer quando eu dizer, entrei na empresa. sextuplicou.
né? E aí a gente tá falando de quanto tempo de empresa? 2 anos? 6 anos, o TC tem 6 anos. Não, você? Eu 2 anos. 2 anos. Então em 2 anos você Saiu de duplicou. 80 para 500. É uma loucura, só começou com 8. Então, nada começa como a gente imagina, Vini. As empresas são organismos vivos, elas se transformam ao longo do tempo. Elas aumentam, diminuem, tem pandemia no meio, né? São pessoas. Acho que é isso que tem que ter em mente. A gente começa de um jeito e não sabe como vai acabar. Ô, Marco, tem várias coisas que eu quero te perguntar a partir dessa... Falei muito, né? Não, dessa sua análise, assim. A primeira delas que me vem à mente, até pela experiência que eu tenho com a minha namorada que trabalha na área de marketing, que às vezes você é especialista no assunto, aí você vai atender um cliente e você estuda o case, você pensa em várias oportunidades, em vários caminhos, e às vezes o dono da empresa que está te contratando fala assim, não, mas eu quero esse. Você fala, mas é porque eu sou o dono e eu quero esse daqui. Sim, já aconteceu com você de pegar uma pessoa, famoso cabeça dura, né? Que você tá falando, olha, eu estudei para isso, você tá me contratando para isso. Se já aconteceu, como que você saiu desse tipo de situação, né? Se você fala, não, eu vou por ali mesmo, porque o cara é o dono, ele que tá mandando. Ou se você fala, não, peraí, eu vou defender aqui a minha tese, porque eu estudei o caso da empresa. A gente recebeu aqui outro dia o César Souza, que é um consultor empresarial, e aí ele estava comentando com a gente que ele foi contratado por uma empresa, que o CEO da empresa, que era o pai fundador, estava querendo sair da empresa e queria saber para quem deixar o comando. E o dono da empresa queria deixar para o filho primogênito. E o César Souza, como consultor, analisando a companhia e vendo as características, teve que falar para o cara, falou assim, olha, o seu filho não é a melhor opção para você deixar a empresa. E ele ouviu? E aí ele falou que não foi uma tarefa fácil tal, mas que ele ouviu. Ele não citou o nome da empresa, mas é uma empresa que está aí até hoje. Salvo engano, contrataram uma pessoa de fora do mercado, Ótimo. Criaram um conselho editorial. Ótimo. Editorial não, um conselho administrativo e colocaram esse filho para dentro do conselho. Então o filho tem um papel relevante ainda dentro dessa empresa, mas não é o CEO. Então ele conseguiu ali arrumar uma solução. Já aconteceu com você, ô Marco, você apresentar uma solução, um caminho para um cliente e o cara, por ser cabeça dura, não querer seguir esse caminho? Como que você saiu desse tipo de situação difícil? Olha, acontece todo dia com todo mundo. É normal. E isso não só no âmbito de cliente que contrata um serviço, né? A gente está falando aqui, né, Augusto? O Augusto da Bendita Imagem. De clientes que a gente sabe que, na verdade, muitas vezes querem uma babá. Né? Vocês não estão vendo o Augusto aqui, mas o Augusto tá aqui, ele trabalha com comunicação, ele sabe. Né? Às vezes o cliente quer uma babá, ele não quer às vezes ele quer um muro das lamentações, às vezes ele quer alguém só para dar porrada. Entendeu? O teu cliente te contrata, muitas vezes, para esse tipo de relação. Ele não quer evoluir o negócio. E quando a gente está falando de cliente, não necessariamente é uma empresa que está fora. Isso acontece muito também nos departamentos. Né? O chefe, ele te pergunta, quando ele te pergunta, ele não te ouve. Então ele te pergunta alguma coisa, é isso, aí você traz o relatório, ele não lê, é super comum. Então não vamos falar só de um cliente em potencial que contrata uma empresa. São relações de pessoas. Relações de pessoas o tempo todo. O tempo todo isso acontece. Pessoas te fazem uma pergunta, a hora que você responde, ela vira as costas, ela não te ouve. Então isso é normal. O que eu vejo, e é muito comum, é cada vez mais as pessoas que trabalham com o que eu trabalho, que é estratégia, consultoria, até palestra, in company, entre outros, elas se cansaram um pouco de ficar batendo de frente. Eu já demiti cliente. Você já demitiu cliente, Augusto? Então, alguns. O demitir cliente... O Augusto disse, a gente já demitiu alguns. Demitir cliente é uma coisa relativamente sensível. É difícil. Você fala, puta, vai fechar uma porta, não vai. Por outro lado, tem horas que não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Então, demitir cliente existe. Eu acho que é a última etapa, porque você não precisa daquele dinheiro. Porque o dinheiro não paga a tua saúde mental. Esse é o primeiro ponto. Tem dinheiro que não vale. Você prefere não pegar aquele dinheiro, porque você sabe que não vai valer. Fala, puta, obrigado. E não quero. Agora, quando isso acontece e você está na resistência, eu acho que o lance é focar no técnico, como fez o César, que você citou agora há pouco. Por quê? Porque quando você foca no técnico, você não tem muito argumento. Você fala, olha, estou te trazendo os elementos todos, você vai se estrepar. Estou te trazendo os elementos todos, o teu concorrente está fazendo melhor que você. Estou te trazendo os elementos todos, você vai ganhar mais dinheiro aqui na ponta do lápis do que necessariamente fazendo isso aqui, que é um retrocesso. E aí vai muito de você.
Que tipo de briga você quer entrar? Que tipo de batalha? Eu não vou também abrir mão de cliente, que é bom, porque eu tenho um chefe né? Que é, no caso, um chefe que é o cliente. o cliente, que é o dono do negócio. Acaba sendo um chefe. Porque ele é cabeça dura. Eu vou dizer para ele o que é ou o que não é. E aí, com o tempo, talvez ele perceba. Então, hoje eu estou mais flexível, mas eu tenho o papel, a obrigação e o dever fiduciário de colocar tudo na mesa. Então, o que eu faço hoje, de maneira até estratégica, é apresentar cenários. Ó, se você for por aqui, ok. Se você for por aqui, ok. Se você for por aqui, você vai se estrepar. A escolha é tua. Porque, de novo, também não adianta, eu acho ruim também, quando você contrata alguém e essa pessoa quer impor o jeito dela. Às vezes o meu jeito talvez não seja o jeito da empresa. Então, eu respeito muito a cultura local, respeito muito a construção que veio antes de mim, falo o que eu preciso falar, certamente de um jeito gentil e totalmente não violento. Não vou ficar empurrando teses para pessoas que não querem ouvir. E se a pessoa estiver muito resistente, eu vou ter que fazer uma escolha, né? Se for uma coisa que não vai atrapalhar também a minha assinatura ali, não tem problema nenhum. Agora, imagina você é um arquiteto, que é muito do que a gente faz em comunicação, e você vai apresentar um projeto para deixar aquela casa de um jeito. E o dono fala, não, isso aqui não vai, isso aqui não vai, isso aqui não. Ele está metendo o bedelho em tudo e vai sair torto. Quem assina aquele projeto sou eu, no final das contas sou eu. E se dá algum problema, sou eu. Então, eu acho que a gente pode chegar a um meio termo. Agora, é muito possível, sim, você demitir cliente hoje em dia. É muito possível você não pegar o trabalho. Eu já tive trabalhos que eu preferi não pegar, por perceber a identidade do dono. E também não é legal, Vini, você pegar gente que é fofa demais e que aceita tudo. Porque às vezes a pessoa aceita tudo num primeiro momento, para depois que está pronto, ela vir reclamar. Então acho que ter um meio termo ali, é bom ter uma fricçãozinha. Esse é um ponto legal que você colocou, mano. Porque quando é tudo muito, muito fácil, me soa estranho. Porque quando é muito fácil, assim, você vai ter o cara que aceita tudo. Aí chega num segundo momento uma sócia, um sócio, um filho, um outro, um diretor, que já começa a ver o que aceitou tudo e fala, não, mas ele não podia ter feito isso, não podia ter aceitado isso. A empresa pensa diferente. Então eu tento ouvir 3, 4 atores, né? E eu tento sempre focar nos decisores. Não na rainha da Inglaterra. Sempre focar nos decisores. Eu tenho um presidente aqui. Puta, mas ele nunca tá aqui. Quem manda é esse cara aqui, ó. Quem manda é essa mulher aqui. Sem passar por ela, você não entra. Como a gente falou da Margarete aqui, né? Uhum. Sem passar a pela Margot aqui é que sem manda. passar pela Margot, nada acontece. É mais ou menos isso. Então, eu prefiro ouvir os decisores, apresentar para todo mundo, para eu ter os feedbacks no durante. Ô Mark, falando, daqui a pouco a gente vai falar de rede social, porque é algo que toca de perto aqui a nossa audiência, pensando em estratégia hoje nas redes sociais. Você até falou a questão de ser influenciador, mas também quero entender um pouco o trabalho que você faz dentro do LinkedIn. Mas antes disso, eu queria falar sobre os maiores erros que empreendedores que estão começando acabam cometendo no que diz respeito ao campo da comunicação. Muitas vezes erram em como posicionar a sua marca, a sua empresa, dentro ali dos seus valores, dentro do próprio setor mesmo em que vai atuar. Você observa muito isso, você já está há um tempo no mercado, como falou aí, tem vários clientes, tem essa experiência. Quais são os erros mais comuns que empreendedores, no que está ali começando, né, costumam cometer? No que diz respeito ao campo da comunicação. Interessante. Primeiro eu te diria que assim, o tipo de investimento que é feito. Então o empreendedor que está começando, ele entende que a rede social vai salvar tudo, quando na verdade não é assim. Embora as pessoas estejam nas redes sociais, ou a maioria esteja nas redes sociais, existem vários tipos de mídia que hoje eu vejo como interessantes, que não necessariamente são as mídias que a gente chama de redes sociais. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tenho feito um trabalho de uns meses para cá com a Eletromídia. A Eletromídia faz um negócio chamado Out of Home, né? OOH, que é o quê? O Out of Home são aqueles painéis em aeroporto, em shopping center, em elevador. Aquilo impacta muita gente. E é instantâneo. A pessoa não precisa estar logada para ver aquilo. Ela vê ali uma tela, ela vê uma imagem, ela clica no QR Code. Aquilo funciona muito mais num aeroporto ou num shopping com mega telão do que necessariamente você entrar ali e ser impactado por um anúncio numa rede social. Muito mais, por 1000 motivos. Então esse é um tipo de mídia que ainda está se estabelecendo no Brasil. Você tem a mídia offline, que bem ou mal ainda funciona bastante. Você tem a mídia televisiva,
que ainda funciona, basta ver todos os cases de Big Brother, entre outros. Então, a gente ainda está muito preso a preciso montar um Instagram e de lá vai sair minha receita ou vou impactar milhões. Não é verdade, as redes não distribuem. Então, ele contrata ou uma agência ou uma pessoa, sem muito saber o que precisa fazer, destina uma verba ou destina um tempo e fica frustrado que tem 10 curtidas ou 5 curtidas. E é normal ter, porque toda a construção de rede social é uma construção longa. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu vejo como erro fundamental, não saber comunicar. E quando eu digo não saber comunicar, é o próprio negócio, né? Assim, então a pessoa tem um negócio de esquadria de metal. Aí ela coloca ali as frases de Platão, coloca ali fotos que não tem nada a ver, ou fotos pegas de Google ou de fotógrafos e não dá crédito. Quer dizer, um erro técnico, acima de tudo, de não saber se vender, não saber explicar o que faz. Então aí eu acho que precisa de um planejamento melhor e até de uma clareza naquilo que está se dizendo. E o terceiro erro que eu vejo que é fatal é a confusão do pessoal com o profissional. Então você vai ter empreendedores que têm empresas pequenas ou que estão começando, às vezes da nova economia, então elas já nascem digitais, então eles já têm algum alcance ou já sabem manejar essas ferramentas todas, mas aí o cara descamba a falar de política, troca os pés pelas mãos porque faz um comentário machista, misógino, né? Assim, ele usa do pessoal e se mistura com o profissional. E isso acontece muito. Por que acontece muito? Porque tá tudo muito interligado hoje em dia. As pessoas sabem quem que é quem. Então, se você faz isso numa empresa gigantesca, não vai acontecer. Mas numa empresa pequena, você sabe quem que é o fundador de tal e de tal e de tal. E aí, automaticamente, a empresa vai pegando aquele ranço daquele empreendedor. A gente viu isso muito acontecer na pandemia. Quando empreendedores de hambúrguer, por exemplo, quiseram dar uma de médico. Quando empreendedores de varejo quiseram dar uma de secretário de saúde. Quando médicos quiseram dar uma de gestores. Então, isso acaba manchando o negócio. E por fim, não menos importante, um erro, e aí eu te diria que já das médias empresas que têm grana para investir em publicidade, é fazer cagada no que se refere à própria publicidade. Então, por exemplo, falar de negritude sem pessoas pretas nas equipes, falar de deficiência quando você não tem nenhuma pessoa com deficiência na equipe, fazer greenwashing quando você sabe que a empresa polui, não tem nada, não está nem aí para nada. Então, esse é um ponto assim de transparência que o mundo não vai mais aceitar. Você tem que ser transparente, você tem que ser o walk the talk. Senão não dá. Não adianta você falar de tecer de negritude, fazer propaganda com negros e não tem negros aqui trabalhando. Aqui tem porque eu vi. Mas as empresas fazem isso e não tem. Tem exemplos de bancos homéricos, tem exemplo de investidores, de casas de investimento, exemplos homéricos disso. Só que o mundo está atento, o mundo já mudou. Então, acho que transparência, clareza, consistência e um planejamento para você saber onde você está pisando são etapas fundamentais antes até de comunicar. E teve um ponto que você falou que eu achei legal, também já acompanhei as suas redes sociais, já vi você falando sobre isso outras vezes, que é assim, você não tentar se vender nas redes sociais aquilo que você de fato não é. Uhum. Eu vi você falando uma vez algo assim, pô, você pega uma pessoa que ela é séria, ela é mais reservada, e tudo bem em relação a isso, mas ela é desse jeito, é o jeito dela. E aí você pega essa pessoa e fala assim, ó, vai fazer dancinha no TikTok. Não vai funcionar. Não. Mas se você pega uma pessoa que é extrovertida, que gosta de dançar, que gosta de colocar a cara a tapa nas redes sociais e falar pra ela o contrário, tipo, grava um vídeo aqui de terno e gravata. Não vai funcionar também, porque a pessoa não é isso. Então, para os empreendedores, para quem tá acompanhando a gente agora e quer mexer nas redes sociais e quer buscar um sucesso na internet pro seu negócio, questão pessoal também, essa questão de você vender aquilo que de fato você me parece que é um ponto determinante, né, Mark? Sim, pratica aquilo que você posta. Você posta dancinha, Mark? Eu não posso dizer porque eu não danço. Não, eu não posso, eu não danço, eu sou meio duro. E eu não posto por 2 motivos. Primeiro, porque eu não danço. E se eu dançasse, eu não postaria tanto. Sabe por quê? Porque eu acho que banaliza. E não é só a dança, Vini. Você tem aquele negócio de colocar o dedinho, né? Você vai pim, 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 pim. Eu acho que esse conteúdo empobrecido, ele diminui... o Augusto tá rindo. Ele diminui o business. Ele diminui o business. Você pode ter um dia na vida
né? Como que chama o CEO daqui? O Pedro Albuquerque. Pedro Albuquerque. O Pedro Albuquerque pode brincar um dia, ele pode vir aqui, mas ele não fica dançando o dia inteiro. Você já viu o Pedro Albuquerque dançar? Não, né? Não vai cortar isso aí, não, né? Pedro Albuquerque não dança, não. Não, né? não tive essa teve cena. Prazer, não tá, quero nem pensar, não tive. Mas é isso, mesmo que ele dançasse, fosse um dançarino maior, ele não passa o dia dançando. Ele passa o dia tocando business aqui. Uma nutricionista não passa o dia dançando e nem passa o dia apontando os dedos para vender conteúdo. Qual alimento tem mais carbo, qual tem menos? Claro, cara. Isso é uma vez que você faz, é legalzinho, bonitinho. Beleza. Você faz um TikTok com teus filhos, uma dancinha, beleza. Mas isso virou a regra e não a exceção. E aí temos um problema, porque além de empobrecer o conteúdo muito, eu acho que você infantiliza o teu negócio. Acho que você se infantiliza. Porque por mais que você seja o extrovertidão, o alegrão, a brincalhona, a que gosta de dançar, a alma da festa, como diziam nossos pais, você não é a alma da festa o dia inteiro. Você trabalha, você acorda cedo, você paga boletos, tem dor de barriga. É normal, ser humano. Então, eu acho que tem que ser muito dosado. O TikTok, que é a rede que tiktorizou as profissões, vamos dizer assim, ela é uma rede, ao meu ver, hoje ela é menos adolescente ou menos infantil até do que já foi. Eu acho que tem muitos conteudistas bons ali fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que ela revolucionou a questão até de entrega. Eu acho que ela revolucionou a questão de visualização e eu te diria que celeridade na hora de fazer as coisas. Mas, ao mesmo tempo, teve muita gente que pegou essa onda e que se infantilizou e que hoje não consegue sair do personagem. E eu acho que isso é um problema. Porque, assim, eu vejo pessoas que têm a minha idade ou mais, e nada contra, de novo, você dançar uma vez ou outra e tal, mas que passam o dia sendo obrigadas a vestir aquele personagem. Ficou refém do personagem. Um vídeo viralizou e ela ficou conhecida por ser a pessoa da dança. Aí ferrou. Entendeu? Você fica refém. Você fica super refém. Você tem um problema, e é um problema mesmo, porque, de novo, você já pensou se eu, Mark, que gosta de falar sobre inteligência emocional, e eu gosto mesmo, espiritualidade e blá blá blá, faço um vídeo falando sobre carros, que é uma coisa que não me pega em nada, e de repente aquele vídeo bate 100, 200 mil, eu faço um segundo, as pessoas piram e me veem como o Speed Racer da vida, para citar um cara da minha época, eu fico refém daquilo. E eu acho que as pessoas são reféns, né? Elas são reféns da fórmula fácil, elas são reféns do pouco conteúdo, elas são reféns da pobreza intelectual. Eu não estou dizendo para ser Machado de Assis no TikTok, não é isso. Mas se você ficar rotulado ou lembrado como uma pessoa que dança, até quando as pessoas vão ver tua dança? Até quando as pessoas vão ver você apontar para números e dados? E outra, normalmente é um que faz e 999 mil replicam. Então, além de tudo, indica a tua pouca criatividade. Porque não é você que está criando um estilo teu. Você está replicando uma thread. Aí vai de você. Eu acho que tem que ter, beleza, dá uma flexibilizada, quebra o gelo, mas tem que ser a exceção da exceção. O resto é uma busca difícil para você encontrar uma comunicação que seja a tua. E aí, ainda nas redes sociais, foi por isso que você escolheu caminhar ali ou iniciar a sua trajetória nas redes sociais de sucesso no LinkedIn? Não. Que você estava até comentando que você acabou ganhando muita notoriedade ali no Sim, LinkedIn, sim. né? Você esperava isso? Por que você começou a escrever os textos ali? Foi uma maneira de dar vazão a ideias e fez isso de maneira aleatória e a coisa acabou tomando forma e foi para um lado que você nem estava esperando? Eu queria contar uma história bonita. Sabe dizer que não, me preparei. Não, me preparei uma vida para isso. Obviamente foi assim, né? Obviamente que foi desse jeito que você citou. Porque não tem como. Primeiro que assim, eu comecei a escrever, eu sempre escrevi muito, sempre escrevi cedo e sempre escrevi profissionalmente. Quando eu trabalhava na Band News FM em 2010, eu decidi sair para montar minha agência de conteúdo, na verdade, nem era de comunicação. Foi uma agência que venceu... Eu fui 2 vezes número 1 na vida, tá? Fui número 1 do Melhores LinkedIn. Empresas para se trabalhar. Que também. legal. E aí a agência durou 10 anos, mas nesse meio eu comecei a sentir falta do autoral. O que eu poderia escrever? Então eu escrevia no Facebook alguns textos que viralizavam, mas viralização Facebook, tô falando de 2011, 2012, né? Era um outro Brasil. 2013, com as manifestações, era um outro mundo, né? Imagina, 2013, faz 10 anos, é um outro Brasil. E aí eu falei, porra, tudo bem, isso é tudo muito legal, mas o Facebook é aquilo, né? É uma rede social, 100% social, não vai me dar dinheiro nunca, e não vai me conectar com talvez um universo que seja um universo um pouco mais adulto nesse sentido.
Qual que era o universo adulto? Qual que era o universo TC profissional? Era o universo do LinkedIn. Falei, então eu vou escrever lá. Eu escrevi lá um artigo, era janeiro de 2016. Aquele artigo viralizou. E aí que eu descobri que os editores tinham pinçado aquele artigo para colocar numa página que chamava Pulse. Que era, imagina o seguinte, era uma página que só colocava os artigos pinçados do dia. Não foi você que jogou seu artigo Não, lá? eu joguei meu artigo. E alguém pinçou, porque era em português, não tinha muito em português e tal. O segundo que eu fiz, mega viralizou. Esse de verdade. Eu fui para 500 mil visualizações num artigo, hoje tem 3 milhões, que era sobre pontualidade. Você viu como eu sou pontual, né? Vocês viram como eu sou pontual. É que hoje, no dia da gravação aqui, tá uma chuva em São Paulo, um trânsito. Vocês viram como eu sou pontual. Teve 500 mil. E aquilo realmente me catapultou dentro do LinkedIn, para eles terem olhos para falar, porra, esse cara realmente é diferente. Aí eu percebi uma coisa interessante, Vini, que eu não precisava mais de uma chancela de um grande grupo de comunicação, até porque eu não tinha mais, para ser quem eu era. Eu tinha um nome e um sobrenome. Até então era o Mark do JT, o Mark da Jovem Pan, o Mark da Band News, mas eu não era o Mark Tawil. E aí eu comecei a ser o meu nome e meu sobrenome. Tanto que eu estou escrevendo um livro que sai ano que vem chamado Seja Sua Própria Marca. Bendita Imagem já está contratada, viu, Augusto? Para poder fazer o... E não é permuta não, tá? Vou deixar claro que é. Então, assim, e vamos combinar já uma segunda já data. Já vamos combinar uma segunda para trazer o livro aqui, total. É. Mas é isso. Então, o que eu tenho para te dizer? É muito difícil ser você mesmo. Não é fácil. É fácil você estar num grupo de comunicação que todo mundo te carimba, te chancela e tal. A hora que você sai pra rua é que é mais difícil. Tava falando com o Ivan Moré sobre isso. Já trouxe ele aqui? O Ivan não. Vou conectar vocês. Pô, legal. Então, obrigado. assim, mesma dificuldade. Jornalista, comunicação. Hoje ele é o Ivan Moré, sempre foi. Mas tô dizendo, o Ivan Moré do Desobediência Produtiva. Então, assim, ele tem essa cabeça. Mas nem sempre foi assim, né? As pessoas têm dificuldade no começo de sair de uma grande empresa. E ele performou tem medo sendo... também, né? Um pouco de receio, assim, Receio, e eu acho que é difícil mesmo, cara. Um pouco, com Imagina certeza. ele... tendo criado um negócio de sucesso hoje, as bateções de cabeça. Não eu é lembro fácil quando pra eu ninguém. falei pros meus pais que eu ia sair lá da CBN para vir trabalhar no TC. Porque, assim, quem é do mercado financeiro já conhecia o TC. Mas meus pais vieram lá de Minas Gerais, interior e tal, assim, eles não são do mundo dos investimentos. Aí meu pai falou, mas você vai para uma rádio? Eu falei, vou. Mas onde eu ouço? Não, a rádio é digital. Beleza, onde eu entro? Não tem rádio ainda, a gente vai fazer a rádio. Meu pai falou assim, e se não der certo? É, claro. Sabe? Claro, e se não der certo? Não, eles têm medo, claro. É claro, então, mas eu acho que isso acaba sendo muito comum a maior parte das pessoas, né? Poxa, eu vou deixar a minha empresa para abrir o meu próprio negócio. Existe um risco embutido aí, né? E é claro que quando dá certo, é mais ou menos igual nos investimentos. Quer dizer, se dá certo, se você vai para um investimento de risco, você corre o risco de perder seu dinheiro, é verdade. Mas se der certo, você ganha bastante também. Quando a sua aposta em você mesmo, em talvez deixar aquela empresa e fazer algo que você sonha, que você tem vontade, e que às vezes uma empresa vai te amarrar ali por diversos motivos. Você não pode fazer tudo o que você quer dentro de uma empresa, né? Sim. Mas quando você vai e dá certo, você tomou um risco. Pô, não digo nem a recompensa financeira, porque certamente o dinheiro faz parte do processo e acaba vindo. Mas a recompensa, o sentimento de gratidão e de felicidade, pô, valeu a pena ter arriscado, também são bastante recompensadores, né? Sem dúvida. E eu acho que esse negócio de dar certo ou não dar certo, a gente tem que deixar claro aqui, Vini, o que é dar certo. Esse é um bom ponto. Né? Assim, o que é sucesso, o que é prosperidade, o que é abundância. Tem coisas que a gente olha e fala assim, porra, dei certo, ganhei dinheiro. Tem gente que é refém do dinheiro. Ter dinheiro é maravilhoso, né? Tem dinheiro é maravilhoso. Você pode comprar o que você quiser, te dá tudo e tal. Eu sei porque eu não tenho, né? Mas assim, é uma piada. Ninguém riu. Ter dinheiro é maravilhoso. Outro dia eu vi o Joel J falando uma coisa incrível. Ele falou, dinheiro não te traz felicidade, dinheiro traz facilidade. E é verdade. Então, assim, vai te dar muita coisa. Mas, cara, o que tem de artista que tem mulheres ou homens, dinheiro, festa e estão deprimidos, ou seja, eles têm tudo, mais ainda visibilidade e estão deprimidos. O que tem de pessoas que tiram a própria vida e que são milionários ou bilionários, que tem de família, que tem muito dinheiro e que as famílias se odeiam. Não... Então, o que é sucesso? O que é dinheiro? Acho que a gente tem que repensar. Quando você deixa um cargo como um cargo fixo para poder empreender, claro que é um risco, mas o que é sucesso? Você pode fazer muito dinheiro e perder tudo, você pode fazer muito dinheiro e ter um monte de inimigo pelo caminho, você pode fazer menos dinheiro e ter uma casa na praia, você pode fazer menos dinheiro e ter mais tempo para os teus filhos, entende, cara? Então, assim, eu parto do princípio que, assim, cada vez mais, né?
não existe esse fracasso caso a empresa não dê certo. Por que eu estou te dizendo isso? Se você sai hoje do TC, né? Que o Pedro não nos escute. Se você sai hoje do TC para montar o teu negócio, visualizando, porra, unicórnio, que é uma coisa que a tua idade adora, né? Bater 1 bilhão. Né? Um cavalo com chifre. Aí, pô, eu vou pra unicórnio, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. E aí não dá certo no meio por algum motivo. No mínimo, você aprendeu a apanhar. No mínimo, você aprendeu pelo processo. No mínimo, você conseguiu conquistar coisas que você não conquistaria na empresa. A primeira delas é coragem de ter saído, de ter enfrentado, de ter apanhado. Então, eu vejo que os ganhos desse processo são muito maiores e mais relevantes do que necessariamente o sucesso financeiro, que é maravilhoso, de novo. Mas eu conheço um monte de gente que tem sucesso financeiro e que é infeliz. Mas um monte. E que eu não queria estar na pele dessas pessoas. São inimigos, são invejosos que estão atrás, são bajuladores. Eu não quero gente me bajulando. Pô, e aí é difícil, né? Porque você não sabe se a pessoa que está se aproximando de você realmente é porque gosta de você, claro. ou se tem qualquer tipo de interesse. É maravilhoso ter dinheiro, mas dependendo de quem tem, também é uma vida infeliz. Porque, de novo, você só conhece, talvez, a si mesmo quando você tem dinheiro na mão, né? Porque você pode fazer o que você quiser, né? Exato. Ou pelo menos tem condição para isso. Inclusive perder esse dinheiro. Você pode pegar e abrir uma ONG, você pode pegar e ajudar muita gente até ficar pobre, você pode ficar muquirana e ser odiado por isso. Você não vai saber até ter. Entende? É como poder. Você não vai conhecer a pessoa até ela ter o poder. Às vezes ela pode fazer um negócio maravilhoso, às vezes ela pode ser uma escrota. Então, eu acho que o mundo, ele é muito... A gente tem que ressignificar algumas palavras. Uma delas é esse sucesso aí. O que é sucesso? Repara, quando o cara é muito, muito rico, o sonho do cara é ter uma casinha na beira de um riacho. Casinha simples, o cara vai meditar no Himalaia. Quando o cara é pobre, ele tem uma casa na beira do riacho. O sonho dele é ser rico, mas lá ele é mais feliz. Pô, muito legal. Ó, você citou o Joel J. Eu também estava ouvindo um podcast dele outro dia, e ainda dentro dessa ideia, desse tema de sucesso, que ele falou assim, cara, durante um tempo ganhou força a ideia, a frase do tipo, trabalha enquanto eles dormem. Sim. Uma coisa assim. Aí o Joel J falou, enquanto eles dormem, eu durmo também. Falou, porque eu preciso dormir. Porque faz bem pro corpo, porque eu não vou render tão bem se eu não dormir. Então eu preciso dormir, eu preciso descansar. E eu falo isso para as outras pessoas que trabalham comigo. Enfim, ele tá falando um pouco sobre isso. Tá. Porque parece que sucesso é você acordar cedo e dormir 2 horas por noite e estar disponível sempre, trabalhar 24 horas por 7. E durante um tempo essa ideia acabou realmente ganhando espaço. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso também, sobre a importância do descanso, de você conseguir pausar, sabe? E tentar dividir um pouco a sua vida pessoal da profissional. Porque até, não sei se você concorda, mas algumas pessoas que passam aqui falaram, a pandemia e o home office acabou tirando um pouco essa divisão da vida profissional e pessoal. Porque você está na sua casa, passou meia hora, 1 hora vai do seu horário de trabalho, mas te ligam, te mandam mensagem. Você não vai atender? Tipo, claro. Qual que é a chance de não atender? Então, eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, sabe? A importância da pausa no meio de tudo que a gente vive, no meio de tentar conseguir mais dinheiro, de tentar conseguir mais recursos, mas na busca desse processo, a importância de ter momentos de descanso também. É ótimo o que você está dizendo, porque até o próprio Joel J, que acorda 4 horas ou 5 horas da manhã, ele fala disso. Né? Então, eu vejo que tem 2 coisas aqui. A primeira delas é geracional. Eu vou fazer 50 no que vem, vou fazer 49 esse ano e 50, eu gosto de arredondar, né? Que legal. Porque 49 não quer dizer nada, né? Você vê quando você tiver 29, eu tenho 29. É 30, né? Então, você fala, 29 não quer dizer nada, né? E aí você tem uma questão geracional. Então você, por exemplo, que é da geração millennial, que nascidos, então, no final dos anos 90, ali meados... 94, meados dos anos 90, pensa de um jeito. Eu sou geração X, nasci nos anos 70. Depois de mim, anos 80, teve a geração Y, que é uma geração mais agressiva, voltada para o dinheiro, mercado financeiro, A geração millennial, que atua, já é uma geração mais autocuidado, uma geração que pensa mais na experiência, um pouco mais na tranquilidade, não quer só acumular dinheiro, já olha para o mundo de uma maneira mais, eu diria, humanizada. E a geração Z,
que é a geração de 2000 para cá, já é uma geração mais causas, uma geração mais fluida, uma geração que já percebe a questão de gênero, uma geração que já percebe as questões de recortes e é que é chamada por muita gente de mimimi. Ou seja, só que mimimi é dor que dói no outro. É fácil falar mimimi, mas a geração que eles chamam de mimimi, para mim, é uma geração muito mais sensível, que entende os problemas do mundo e que quer a sustentabilidade do mundo, senão ele pode não mais existir. Então, o que eu vejo aqui? Você tem um embate geracional. Na minha geração, que está fazendo 50 anos, era lindo você trabalhar até de madrugada e falar, tô dando sangue pela empresa, tô virando à noite, os publicitários viravam à noite, o jornalista virava à noite, era tudo, sabe? Era bonito até. Você fala, porra, o cara trabalha 24 horas por dia, ele é workaholic. Imagina, você falando de workaholic, os caras te trazem um pacote com burnout, com isso, com aquilo, que é uma coisa que nem se falava alguns anos atrás. Então acho que a gente tem que separar um pouco, né? O mundo mudou, está mudando cada vez mais e acho que a gente tem que caminhar de acordo com o mundo. Não tem mesmo sentido separar para ver, você ser contratado para trabalhar 8 horas, trabalhar 12. Mesmo que você ganhe para isso. Porque isso é um sinal claro que ou a empresa falha em te atolar de trabalho, que está errado, injusto, ou você não consegue fazer o que você tem que fazer no horário que você tem que fazer. E esse é um problema. Então, quer dizer, eu sou contratado para entregar coisas em 3 horas, fico 6 para entregar. Então, eu tenho um problema de ser molenga. Concorda comigo? Sim. Então, das duas, uma. E eu acho que as pessoas querem ter experiências de vida, elas querem viver. Então, elas estão 6 horas na porta para ir embora, porque elas entendem que trabalho é trabalho e vida é vida. Eu acho que isso é uma questão muito geracional. Claro que trabalho enquanto eles dormem, de novo, é muito legal depois que as pessoas olham e que você venceu, entre aspas, né? Não, minha empresa é um colosso, porque, puta, tava todo mundo se divertindo, bebendo e tal, e eu tava ali trabalhando. Isso é verdade. Não adianta tapar o sol com a peneira. Você não vai encontrar ninguém que fez uma puta empresa como essa aqui que você tá hoje e que realmente estava dormindo. Né? Ou estava em Ibiza. As pessoas se dedicaram. Levantando garrafa de champanhe com fogo. Lógico que se dedicaram. E trabalharam pra caralho pra estar aqui. Isso não existe o contrário. Todo mundo que conquistou alguma coisa trabalhou muito. Você sabe disso. A gente trabalhou nos mesmos lugares. Você quer um lugar ao sol, você vai ter que trabalhar o dobro. Porque, de novo, é como as pessoas te percebem. Agora, mesmo trabalhando muito mais, você tem que ter a mente, e isso o Joel também fala, que é uma fase. Então, por exemplo, se neste momento eu preciso trabalhar pra caramba, porque eu preciso botar comida na mesa, se nesse momento eu preciso trabalhar pra caramba, porque é o começo da minha empresa e ninguém vai fazer isso por mim, não adianta, você vai ter que fazer, é fase. E Augusto? O Augusto virou sócio da Bendita Imagem. Você não trabalha o dobro do que você trabalhava? O triplo. E o cara é o sócio. Ou seja, ele é o cara que, entre aspas, mais ganha ali. Então, não adianta, não tem essa de eu vou trabalhar enquanto os outros dormem. É verdade, mas é por um tempo. Eu acho que o que dá para fazer... O problema é não ter prazo, né? Não ter prazo. Você cria essa questão da produção infinita. Não ter meta. Né? Até quando vai isso? O que eu quero conquistar com isso? E o pior, que eu acho que é o pior de tudo. Você criar uma cultura de sanguessuga. Então, assim, já que eu trabalho pra caramba, acordo e não durmo e tô tenso o tempo todo, vou ficar enchendo o saco dos meus funcionários e vou ficar satanizando eles o tempo todo. Então, assim, é e-mail 4 horas da manhã, é ligação de final de semana, é ligação para saber onde que tá um papel, tirando a pessoa do conforto dela. Eu acho que isso as gerações não aceitam mais. Então, além de você se moldar para isso, para concluir, eu acho que não vai mais ter lugar na sociedade no futuro para pessoas que pensam dessa forma. Ou elas se moldam, ou elas sofrem muito sozinhas, ou elas estão fora do game. Ó, teve uma vez lá na CBN que a gente também a gente trabalhou lá no grupo, né? Sim. E aí tinha alguns comentaristas lá que sempre pedia para os ouvintes mandarem mensagens e tal. E aí, certa vez, eu lembro muito bem dessa mensagem, porque estava falando sobre o mercado de trabalho e teve uma ouvinte que tinha 21 anos. Eu já até citei aqui uma vez isso no Mover Voices, que ela falou: olha, eu estou trabalhando numa empresa há 30 dias, ou 30 ou 60 dias. Sou a primeira a chegar, sou a última a sair. Estou aqui há 21 dias. Ela estava há 30, 60 dias, ela tinha 21 anos. Faço isso assim religiosamente há 2 meses. E ainda não aconteceu nada. Onde estou errando? Aí o especialista que estava lá falou assim: olha, às vezes você vai ficar 30 dias, 60 dias, 120 dias. Às vezes você vai ficar 10 anos. E talvez não tenha que acontecer nada ainda. Sabe, assim, calma. Você não está errando em lugar nenhum. Você não está errando nada. Então eu queria também te ouvir um pouquinho a respeito disso, porque outras pessoas que passaram aqui e falaram sobre gestão trataram a questão principalmente dessa nova geração que está chegando no mercado de trabalho
com essa sensibilidade que você comentou, mas também com uma certa ansiedade de chegar e tá assim há 6 meses e falar assim, poxa, tá na hora de eu receber um aumento. Sabe assim, pô, eu tô aqui há 6 meses e eu ainda não sou o coordenador de nada, sabe? Eu não sou o líder da minha área. Como assim? Você percebe também uma certa ansiedade geracional ou você acha que isso depende um pouco das empresas? Você não consegue flagrar esse movimento que eu te contei aqui, Mark? Eu acho que tem um pouco dos dois, mas a geração conta muito. Vou te dar um exemplo. Você não tem filhos. Não. Eu tenho 2, 6 e 8 anos. Para quem tem filho, é muito comum que os filhos peguem o tablet ou peguem o celular. Eles não vê o filme inteiro. Eles passam o dedo até a cena que eles gostam para assistir de novo e de novo e de novo aquela cena. Quando eles assistem um TikTok, o TikTok demora 15 segundos, 30 segundos. 1 minuto no máximo. Não chegam até o final. Eles já pulam. E quando eles chegam até o final, eles querem assistir de novo. Isso eu tô falando de criança de 6 e 8 anos. Ah, mas seus filhos não podem assistir. Beleza, se eles não assistirem em casa, vão assistir na escola. Se não assistir na escola, vão assistir na casa do amigo. O mundo é isso, né? Tanto é isso que você tem o Spotify e o YouTube com velocidade 2, que você tem o WhatsApp com velocidade 2. Em que as pessoas já não reconhecem a voz do outro porque elas só ouviram o outro até hoje na velocidade 2. Ou seja, essa celeridade, esse avanço, esse desespero de querer caber tudo 2 vezes mais rápido para fazer mais coisa, ele tem uma questão geracional, claro que a pessoa vai sendo formada nisso, e ele tem também uma questão dos novos tempos, e tudo isso impacta. Então você vai ter hoje jovens, né, de 18, 20 anos, que vão perguntar para o recrutador se a entrevista vai demorar muito tempo, porque ele tem mais o que fazer. Ou ele vai querer entrevistar o recrutador. Esse papo, então, de que a minha empresa ela é ótima até a página 2, porque hoje em dia a molecada quer saber o que ela ganha com isso. Né? E aí eu acho que tem uma questão geracional, tem uma questão, claro, educacional dos pais e tal, mas é inegável que o mundo como ele está hoje, que é um mundo muito mais acelerado, com vídeos curtos, porque você imagina o seguinte, Vini, esse papo que a gente está tendo aqui é de 1 hora, certo? 1 hora, ok, dá para ouvir, mas na pandemia, era um papo de 3, 4 horas. Às vezes de 5 horas. E as pessoas assistiam tudo. Depois da pandemia, qual é o fenômeno que se cristalizou nos podcasts? Ah, são os cortes, né? Os cortes. Por quê? Porque as pessoas não têm mais paciência. Você pega ali o melhor momento, exatamente. Né? Então, assim, será que vale conversar 5 horas ou vale conversar 1? Às vezes, o próprio canal, ele tem o canal da conversa na íntegra e o canal do corte. Mas aí que tá. Então, de novo, assim, o que é isso? Tipo, claro que para o canal é importante, porque você vai ter ali 2 maneiras de rentabilizar e tal. Mas então, das duas, uma. Ou a conversa foi uma bosta, e que só teve 3 ou 4 cortes que valiam a pena, né? Ou as pessoas já não têm mais paciência nem tempo para ouvir. Acho que esse é o ponto. A gente tem que... A gente que ainda tem um pouco mais de massa encefálica, assim que fala, de massa crítica, a gente tem que talvez olhar para o celular, olhar para essas relações todas e dizer... Eu quero isso, é isso que eu quero. Porque, cara, você pode escolher não ficar no celular o dia inteiro. Você pode escolher... Uma vez eu coloquei um aplicativo aqui que via quantas vezes eu pegava o celular. E eu pegava muito menos do que hoje. Eu ligava o celular 180 vezes por dia. 180 vezes por dia. E hoje em dia eu devo ligar muito mais. Se eu tô aqui com você, sabe quantas vezes você ligou aqui o celular? Pelo menos umas 15. Tô falando de uma conversa que tem meia hora, 40 minutos. Você clicou pra olhar. E é normal, não tô te criticando. Acho que todo mundo passa por isso. Eu tô monitorando o tempo aqui também. Não, então, não, mas é isso. Sabe, tipo, uma hora você tá monitorando o tempo, uma hora você tá no meio de uma conversa, outra hora você quer checar, outra hora você recebeu, outra hora é e-mail. A hora que você vê, você tá horas no celular. Aí você cria uma dependência. Aí você sai de casa sem o celular, você acha que você tá nu. E você sabe que até as empresas tiveram que mexer na bateria do celular, né? Porque antes a instrução era mais assim, ó, espera a bateria descarregar, aí você coloca para carregar seu celular e não mexe enquanto o celular tá carregando. Aí o pessoal falou, não tem como mais. Você pode ver que as empresas hoje, elas vendem o produto e falam, ó, essa bateria do seu celular você precisa carregar só uma vez ao dia. Não descarrega ao longo do dia. Entendi. Porque é justamente assim, pô, você tá vendendo e você cobra mais caro por uma bateria que não descarrega. Sim. Porque as pessoas não conseguem ficar sem. Sim. Não, fora o power bank, né? Ah, pô, com certeza. Mas eu te digo assim, eu acho que tem uma questão de aceleração do mundo. As pessoas têm menos paciência, as pessoas estão mais aceleradas, elas realmente querem que caiba tudo no mesmo dia. Agora, o quanto isso está impactando? Te dou um exemplo que é o meu. Eu, Mark, quando eu tô, às vezes, na frente de um computador, escrevendo alguma coisa, concentrado em alguma coisa, eu me coloco, às vezes, no lugar da pessoa
que procrastina. Então eu vou lá, abro uma outra tela, aí eu entro, aí eu pesquiso uma coisa na Amazon, aí eu volto, aí eu abro o Mercado Livre, a hora que eu percebo, eu perdi 20 minutos. Me desconcentrei, vou demorar mais 10 para voltar para fazer o que eu estava fazendo sério, quando na verdade era foco e disciplina. Aí eu acho que vem a questão do Joel J de novo, que para mim é o maior treinador do país hoje, que é uma autodisciplina. É diferente da disciplina como um todo. Aqui a gente tá fazendo uma disciplina. Não posso sair daqui correndo pelado, gritando pelo TC. Isso é ter disciplina, de ser uma pessoa disciplinada. Agora, a autodisciplina ela é mais difícil. Né? Que é até o nome do meu podcast na Jovem Pan. Auto-performance. Que é diferente da alta performance. A alta performance é você ser o primeiro, entre os primeiros, tá ali no pico o tempo todo. Isso não dá para ser assim na vida. O tempo todo em alta performance. Tempo todo, talvez o Joel é mais 2, mas a auto-performance, que o Joel mesmo fala que é a mãe da alta performance, ela começa com aquela evolução do dia a dia. Ela começa com a evolução daquele 1% para que você possa crescer. Entende? Aliás, o podcast teve inspiração quando eu ouvi ele falar isso, o próprio Joel. Então, acho que você tem picos de alta performance, você consegue se manter um tempo, mas nem o Usain Bolt consegue correr o tempo todo em alta performance. Tem momentos ali que você precisa acalmar, serenar, e aí eu acho que você tem que ter uma evolução constante, o que os japoneses chamam de Kaizen. Manter, não é, assim, não somos robôs e tá tudo bem em relação a isso, né? Porque às vezes as pessoas se cobram muito também para entregar sempre, 110%. É melhor você andar certo do que correr torto. Esse é um bom ponto também. Ô Mark, inclusive tô de olho no horário aqui, porque conversa boa passa rápido. Pô. E tem um tema que eu queria muito falar com você. A gente recebe aqui na TC Rádio muitos especialistas em mercado, né? Eu apresento um programa que se chama Almoço de Negócios, que o foco é em empresas que têm capital aberto. E a gente estava falando outro dia no programa, eu falei, opa, vou falar sobre isso com o Mark, que eu acho que pode ser um tema legal. Sobre a dificuldade que o Brasil tem nos últimos tempos em criar uma marca forte. Você fala assim, pô, qual que é a marca brasileira forte? Então, um exemplo, pô, aparece o logo da Nike, qualquer lugar do mundo, eu sei que é Nike. Sim. Aparece o logo do McDonald's, o M, eu sei que é McDonald's. Aí a gente entrou num debate, qual é a marca forte hoje brasileira de qualquer segmento? E na conversa vai, conversa vem, a gente ficou pensando em Havaianas. Tipo, Havaianas é vendido bastante na Europa e tal. Sim. E como você trabalha com comunicação, eu queria te ouvir a respeito disso também. Sim. Porque tem alguma marca brasileira hoje que te chama a atenção pelo trabalho que faz, por ser uma marca consistente, ou realmente você enxerga que existe uma dificuldade hoje no nosso país em conseguir criar marcas, principalmente quando o assunto é pegar essa empresa, pegar essa marca e colocar ela para rodar mundo afora e para que essa marca tenha notoriedade também fora do país? Primeiro, é super interessante o que você está dizendo, que me faz pensar até no livro, assim, de coisas que eu vou ter que incluir no livro, né? Porque se você parar para pensar hoje, é claro que um varejo muito brasileiro, uma marca forte, sei lá, Magazine Luiza, ela não vai vender em Tóquio. Não tem muito sentido vender um varejo brasileiro em Tóquio. Só que todas as marcas novas, especialmente os negócios tech, eles já nascem globais. Quando a gente fala de Web3, por exemplo, quando você fala de uma empresa que cria avatares para Web3, ele não vai trabalhar para o mercado brasileiro só. Ele já vai crescer olhando para o mundo. Ele vai ser contratado em outros países, porque o próprio fator geracional, de novo, mas também para onde caminha o mundo, ele faz isso. Agora você tem que lembrar que 99% dos negócios, eles são pequenos e médios, ou um pouco menos, vai. Então, assim, uma farmácia, uma empresa que vende sonhos, uma empresa que vende brigadeiro, ela não pretende vender isso fora do Brasil. E no máximo que ela vai fazer é exportar isso para meia dúzia de países. Eu acho que marcas globais, ou que pensam globalmente no Brasil, são pouquérrimas, nem pouquíssimas. Eu vejo que uma marca que pode começar a se internacionalizar, ou já está fazendo isso, e que tem uma cabeça mais avançada, e aí porque tem pessoas criativas no comando, é a Reserva. Acho que a Reserva do Rony Mesler, por exemplo, ela tem uma cabeça internacional, porque ele é um cara internacionalizado. Ele fareja muito o que está acontecendo lá fora, traz para o Brasil, tropicaliza. A gente já tem outros nomes aqui que já faziam isso em termos de moda, Amir Slama, entre outros, Erkovic. Só que eu acho que a cabeça do Rony, que é uma cabeça muito comercial, não só criativa, ele tem os dois, eu acho que isso pode fazer acontecer. E agora,
com a entrada do grupo da Da Arezzo, né, com Birman, que eu acho que é um outro uma outra grande cabeça. Eu acho que isso sim pode fazer, em nível global, eles crescerem e se estabelecerem. Porque, de novo, você está falando de uma coisa que é intangível. Uma coisa é você vender sapato na Europa. Isso pode acontecer. Ele pode vender milhões ou bilhões, a gente não está nem sabendo. Outra coisa é você andar pela Europa e ver ali do lado da Calvin Klein a Arezzo ou a Reserva. Isso é muito diferente. E outras pessoas enxergando a Arezzo e a Reserva como uma marca deles também, como a gente enxerga aqui a Nike. Acho que esse é um trabalho de longo prazo, não nem de médio, mas ele tem que começar. E os brasileiros da nossa geração, te digo nossa porque eu sou centennial, Claro, né? pô. Xennial, sou Xennial, X com millennial, eu acho que eles têm essa visão já. Né? Você vai ver a molecada hoje, nenhuma molecada hoje quer abrir um negócio só para ficar ali no Brasilzão. Elas querem ser internacionais, querem falar inglês, querem vender, pegam devs de fora para poder trabalhar. Então acho que o mundo ele tá muito mais próximo disso hoje em dia. Agora, vendo mesmo, te diria que a Reserva e entre outras pouquíssimas. Eu não vejo outras grandes marcas não, cara. E não tô falando nem de empresa, né? Porque se a gente for pensar em empresa, você pode falar, pô, os frigoríficos brasileiros Isso, exportam pro mundo inteiro. que é dinheiro e produto, beleza. Só que aí você tá falando de JBS, mas qual que é a marca da JBS, Exato, sabe? exato, Tanto concordo. que a JBS comprou marcas lá nos Estados Unidos, por Concordo, exemplo. Né? Você concordo. tem empresas internacionais, mas a marca da companhia... A gente entrou numa discussão assim que rendeu bastante na época. E o que eles falam? O que a audiência trouxe em termos de nome? O pessoal citou Natura, que tem uma expansão hoje forte na Europa. Até a empresa está caindo agora bastante, né? A ação da empresa, porque vende bastante na Europa também, Natura, né? E a Europa não passa por um momento tão fácil assim. Mas eu vejo que, por exemplo, a Natura, claro que moda é uma puta concorrência, mas eu acho que a Natura teria mais dificuldade de se estabelecer, por exemplo... Num grupo como onde você tem só na França você tem Lancôme, você tem Clinique, você muita tem coisa. Cara, os caras estão estabelecidos claro que a Natura faz uma coisa diferente, até poderia, mas eu vejo que a Reserva do jeito que ela tá, então falando pra molecada, trazendo brasilidade, trazendo nomes, trazendo tem a questão o diferencial que você da Reserva comentou, X, né? Que é a Web3 deles, eles farejam o que está acontecendo lá fora. Eu acho que eles têm uma cabeça internacional e isso eles acabam falando a mesma língua. Não que a Natura não tenha, é que eu não acompanho a Natura. Ô, Mark, quero te agradecer demais o fato de você ter topado estar aqui com a Imagina, gente. uma Quero honra. agradecer ao Augusto também, que Bendita fez essa Imagem, ponta, o pessoal da obrigado. Bendita Imagem, a Michelle, que conversa comigo desde a Super, época que minha estava na parceira. CBN. O Augusto foi meu chefe, né? O Augusto, pô, Bom chefe? Bom chefe. Pô, tanto é que a gente é amigo até hoje, né? Quem tem chefe é índio. Quem tem chefe é gostei, índio, ele gostei. falou, era o líder lá do time de comunicação, onde a gente trabalhava, foi uma experiência muito legal também. Ô Mark, e pra gente encerrar, eu quero te ouvir a respeito do seu futuro. Você comentou que tá fazendo um livro, Sim. mas o que você tá planejando aí pros próximos anos? Você falou muito da sua própria marca, né? A gente tá falando de marca aqui, Mark Tawil agora, que antes você era o Mark da Jovem Pan, o Mark da Band News. Você falou isso, eu fui pensando aqui, eu tenho vários amigos hoje em dia que são meus amigos, mas que eu anotei, tipo, Augusto Bendita Imagem, né? Sim. Tipo, Theo da CNN Brasil. Você acaba anotando o nome da pessoa e não o sobrenome dela, mas o lugar que ela trabalha, né? Sim. Hoje você é a sua própria marca. O que você está planejando para o seu futuro? É quase uma pergunta do que é a vida, né? Eu não sei te responder, cara. Não sei te responder. Sabe por quê? Eu não tenho muito essa dimensão de, porra, vou me tornar o maior especialista em marcas, nanana. Eu tô planejando isso, por incrível que pareça, né? Eu tive a agência até 2020. Em 2020 a agência parou, porque, cara, pandemia, blá, blá, e aí eu decidi focar nesse mundo de educação, 3 vertentes, business influencer e também palestras. Felizmente virou muito bem. Então hoje eu vivo da minha própria marca, já faz 2 anos. Mas eu não tenho ainda muito claro, por incrível que pareça, essa visão de, porra, eu vou ser o maior estrategista de comunicação que esse país... Não sei. Porque, de novo, né, tem um ditado judaico que diz o seguinte, a gente faz planos e Deus ri. Então, hoje eu não tô com forecast assim de olhar e falar, puta, nos próximos 3 anos, eu tô para construir isso. Então, se eu te disser que qualquer coisa, é mentira.
O foco é o livro. Esse é mais concreto. O foco é o livro, claro. Eu tenho coisas numa meta de um pouco mais de curto prazo. Assim, que tem a questão do livro, eu tenho as questões todas de conteúdos que eu ando produzindo. Televisão é uma coisa que eu nunca fiz. Você falou da CNN, meu sonho é trabalhar lá. Então, assim, legal. tem muita coisa que eu adoraria fazer, ainda não fiz dentro da comunicação. Agora, se eu te disser, puta, o cara que eu quero, ainda não tenho muito claro. Uma coisa que eu posso te garantir, que aí é 100% certeza, é que eu quero e vou ser um pai para os meus 2 filhos e meu vira-lata ainda melhor. Que legal. Isso sim. O resto, eu acho que eu vou aprendendo e vou toreando. E eu ia encerrar o podcast, mas agora eu preciso só fazer essa pergunta, né? Porque às vezes as pessoas querem muito ter isso, né? Eu sei onde eu quero chegar, sei a data... Não, tem que ter. Não tô dizendo que não. Tem que ter. É importante. Super importante. Mas também é importante aceitar o momento de construção dessas ideias, né? Eu passei por um divórcio. Tive a morte do meu pai por Covid em 2020. Passei por um divórcio em dezembro de 2021, que foram coisas que me tiraram do meu eixo. Então, agora que eu tô voltando, e nunca deixei de trabalhar, mas agora que eu tô voltando realmente, assim, que algumas chaves viraram, que eu tô reprogramando a minha vida. E eu acho que eu precisei passar por isso, em termos de reflexão, introspecção e tal, até para poder construir esse novo Mark. E eu acho que isso me fez sair um pouco de órbita nesse sentido, né? Tipo, preciso, e agora eu quero. Então, agora que eu tô retomando esses trilhos, então foi boa a tua pergunta, porque me fez até refletir sobre isso. Conversa de altíssimo nível, Mark Tawil, estrategista de comunicação, colunista semanal de Época Negócios e podcaster da Jovem Pan desde 2019. Mark, muito obrigado, viu, por ter aceito aqui o nosso convite. Foi uma honra recebê-lo aqui no Mover Voices, no TC. Eu queria te agradecer demais a vocês, a Bendita Imagem que trouxe a gente aqui. A gente falou mais da Bendita, era pra você estar aqui na mesa, viu? A gente falou mais da Bendita do que de mim, pô. Obrigado de coração. Eu fiquei muito feliz em saber que a gente trabalhou junto, Sim. Né, nas mesmas empresas e tal. E é sempre bom estar com profissionais como você, cara, que entendem do riscado, boas perguntas. Posso deixar minha arroba? Pô, com certeza. Antigamente todos. Era telefone, o telefone, né? Contato, O e-mail, né? Vou deixar o e-mail. O e-mail, né? É @Mark Tawil em todas as redes. E também eu tenho um grupo de tá meio, coitado, ele tá meio surrado, mas eu tenho um grupo bom, verificado aí, de Instagram não, de Telegram. Então, minha arroba em tudo é Mark Tawil, MarcTawil. Obrigado pelo convite. Pô, imagina, Mark, pra você, apareceu aí na tela, né? Se você tá ouvindo no Spotify esse podcast, vai pro YouTube, que é transmitido com imagem. Se ficou na dúvida, só pegar ali o GC que apareceu enquanto o Mark falava aqui. Quero agradecer a você, investidor e investidora, que ficou com a gente, você que gosta desse mundo das redes sociais, que tá empreendendo, que quis entender mais e melhor sobre esse mundo da comunicação. Tenho certeza que esse conteúdo foi relevante pra você. Se você tá aqui com a gente no YouTube até agora, deixa o seu like nessa transmissão, se inscreve no nosso canal e, claro, ativa o sininho, assim você não perde nenhuma transmissão nova. Na próxima quinta-feira, vamos estar aqui de novo, sempre com um novo convidado, uma nova pessoa, uma voz relevante que faz diferença para os seus investimentos e para a sua vida. Se você está acompanhando essa conversa pelo Spotify, não se esqueça, hein, pessoal? Deixa aí as 5 estrelas, classifique o nosso podcast com 5 estrelas, pega esse link e manda no seu grupo de WhatsApp favorito. A gente volta a se falar na próxima semana. Até lá. Tchau!